família Unida Cast, o podcast da família. Hoje eu tô aqui com o meu querido Diogo Nogueira. Brincadeira, querido. Rafa Viveiros, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado Amém. pela sua presença aqui. O Rafa é um amigo que tem um conhecimento sobre a área de investimento, né? Passou por muitas coisas, tem um testemunho muito lindo também. Mas fala um pouco acerca de você aí, Rafa. Legal. Bom, obrigado pelo convite. É bom demais estar com você, independente de onde. Eu costumo falar que a gente é o ser e não ter. Então, Verdade. independente de onde nós estivermos juntos, é sempre bom, sempre feliz, sempre alegre. Essa sintonia boa nossa. Sou Rafael, cristão, quarentou esse ano. Aleluia. 40 anos, a melhor idade, dizem. Verdade. E para mudar do tô agora é só depois dos 80, né? Que falam. E é isso, 40 anos, sou casado, pai Casado de com 3, Ana Carla. Ana Carla. Pai. Digníssima. Pai da Teodora, de 13, Bernardo, que vai fazer 12, Eva, de 3. E a Eva vale por todos. A Eva vale por mais 3, então digo que eu tenho quase 6 já. Verdade. Oh, meu Eva Deus. é uma bênção. E é isso, cristão, pastor, pela misericórdia de Deus, estamos aí na caminhada. É isso aí, Rafa. Né? Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Crente inadimplente. Na verdade, eu queria colocar crente caloteiro, mas aí ia ficar muito pesado. Então nós vamos falar sobre esse tema, sobre crente inadimplente. Num bate-papo aqui nos bastidores, falei pro Rafa que eu pesquisei e nós vimos que 43% da população brasileira está inadimplente, está com nome no SPC, no Serasa, né, Rafa? E o Rafa deu muito tempo esse curso na igreja também, a respeito de finanças, de planejamento, e a gente vai bater um pouco desse papo. Rafa, por que as pessoas entram nessa questão de se tornam inadimplentes, querido? Eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Porque eu acho que melhor do que, às vezes, a gente estudar, é a gente contar o porquê que a gente estudou e o que nós passamos. Verdade. Então, o que aconteceu comigo é que, e eu falo muito isso em casa, os centavos a gente nunca contabiliza. Só que no final o banco contabiliza. Verdade. Então, quanto que você gastou? Gastei 100 e poucos reais. Não foi 100 e pouco, foi 170 e poucos reais. 173 reais e mais alguns centavos. 50. E aí, isso vai acumulando porque nós nunca pegamos um papel ou um celular, um computador e fazemos a soma para ver o que pode ou não. Se bate, né, com a sua questão Com a sua salarial, realidade. com a Sim. sua renda. E isso faz com que uma parcela de 100, uma parcela de 50, uma parcela de 30, uma parcela de 20, parcelas de R$8, R$9, isso vai virando uma bola de neve. Então, inconscientemente, nós se perdemos no nosso próprio cálculo. Quando nós percebemos, é quando algo trava. Então, um cartão que nós não conseguimos pagar, um boleto que venceu e começou a cobrança. E aí, quando você cai na real, que você soma, é muito mais do que você imaginava. Verdade. Essa é a primeira coisa que aconteceu comigo. E aí você entra num ciclo vicioso. Porque é gostoso não calcular, é ruim pagar quando você está nesse momento. Sempre quando chega a fatura, toma aquele susto. E aí você começa a dar legalidade para o mundo espiritual. Porque você escolheu dever. Inadimplência não tem nada a ver com dívida. Então, tem pessoas que se dão muito bem com as coisas materiais porque elas fazem dívida, mas elas honram as dívidas. Honram as dívidas. Então, elas pagam. gastam o que elas ganham. Elas né? não são inadimplentes porque elas pagam. Elas têm dívidas e pagam. Porque tem o público, 43% está inadimplente. Tem 27%, se eu não me engano, 28%, que deixa de comprar porque acha que ter dívida é ruim. Não é ruim. Desde que você saiba o que você esteja fazendo e que tenha um propósito. Então, a gente tem dois problemas, na verdade, AP. Um público que é o maior, que é inadimplente, e metade da outra metade que não quer investir no próprio país. Porque quando você não faz dívida, você não abençoa a empresa do irmão, do próximo,
E as coisas Não gera, né? não giram. Só que isso vem lá atrás também. É um ensinamento de infância, né? E, na verdade, Rafa, nós não tivemos essa mentalidade, né? Nós, quando eu digo eu, Rodrigo, que sou da periferia, e a maioria dos meus amigos ali, nós não tivemos um ensinamento financeiro. Sim. Já vi estudos que deveria ser uma matéria de escola. Você ter esse aprendizado financeiro, de saber lidar e trabalhar com dinheiro, de saber investir. E sabe o que é interessante você falando, Rafa, que a respeito desses pouquinhos, tempos atrás eu fui conversar com meu pai. Meu pai é aposentado, pensionista do INSS. E sempre tem aquelas propostas, o pessoal fica ligando em casa e tal. E eu fui e falei, pai, o que está acontecendo com as finanças? O que aconteceu? Chegou algumas cartas, eu vi lá e o salário já não estava vindo a mesma coisa. E aí eu falei, pai, o que aconteceu? Não, é que eu peguei um dinheiro aqui, eu peguei um dinheiro ali. Eu falei, pai, vamos lá no banco. Peguei meu pai, fui até o banco. Falei, meu pai está devendo, eu gostaria de saber quanto que ele está devendo. E aí a mulher puxou lá uma folha com todas as dívidas. Eram empréstimos que os valores eram de R$ 30 por mês, R$ 27 por mês, R$ 40 por mês, sabe? Não eram valores grandes, mas eram muitos valores, muitos empréstimos. Ele estava devendo, tinha mais de 10 empréstimos de reais, assim, de 2 dígitos. De 2 dígitos, mas com prazos longos. Entende? Que ele ia demorar tempos e tempos, talvez, né, nem consiga pagar, já tem uma idade elevada, mas o pessoal fez esses empréstimos a juros abusivos e ele estava todo enrolado com essa situação. Eu peguei, conversei, levei ele lá para a gente tentar acertar algumas dívidas. Mas eu acredito que é isso, é igual você falou, é os centavos, é um pouquinho, não só. É 20 vezes de R$ 40. O que é R$ 40? O que é R$ 20? Só que no final isso aí vai somar no montante e você vai ficar preso por muito mais tempo. É o acúmulo. E aí a gente aprende que acumular para pagar é normal. Mas a gente acumular para um investimento futuro, ninguém ensina. Porque do mesmo jeito que é uma bola de neve para você gastar, se você começar a guardar, também é uma bola de neve. Verdade. Então, assim, tem os dois lados. E eu costumo falar para todo mundo. Quando a gente compra uma casa, é o menor juros que existe hoje. Então, você tem financiamentos aí com, vamos colocar, 12% ao ano, 1% ao mês. Quando a gente compra um bem, olha quão fácil é comprar com juros desse tamanho. Mas a gente prefere ir lá e fazer um monte de dívida que nós pagamos 13% ao mês. E cheque especial, juros do cartão. 13, e não é de um bem durável ainda. E não é de um bem durável. Porque às vezes é de um celular que a gente não pode ter. Às vezes é de uma... tem um prazo, né? Vai perecer, prazo. vai ter um prazo de validade. Às vezes a gente compra uma roupa que nós não vamos usar. Então, assim, mas aí você não compra nada? Não, eu compro. Mas eu uso. E eu consigo também hoje, depois de ter acontecido, quebrado, falido, uma série de coisas, que Deus me mostrou que eu posso ter, mas primeiro eu tenho que usar. E segundo, eu tenho que separar o que eu quero do que eu tenho necessidade. O que eu quero do que eu tenho necessidade. São coisas totalmente diferentes. É verdade. E aí as pessoas ficam procurando, vai lá, internet e como investir. Vai lá na internet, como sair da dívida. Vai lá na internet, como... Cara, Bíblia. Você vai lá. Tem a passagem que fala de planejamento. Se você não constrói com planejamento, vai desmoronar. Ponto. Todo mundo sabe planejar. E se você não calcular, a Bíblia diz que você entrar no empreendimento e não calcular se você vai conseguir terminar, você vai passar vergonha. É isso. E aí, se eu ganho 1.000, eu só posso gastar 1.000? Com o quê? Aí é outra coisa. Então vamos lá, tirar as necessidades. Por isso que eu sempre falo do 50, 20, 30. 50, 20 e 30. 50% do que você ganha tem que ser para sua casa. Então, onde você mora, comida... Os gastos de casa. Tudo. 20% são para gastos essenciais. Essenciais de remédio, que você tem que ter ali. São coisas que acontecem no dia a dia que você não está prevendo.
Os outros 30% você divide no meio. Metade você usa para lazer, porque primeiro a gente precisa esvaziar a mente, né? Ter momentos de lazer. É a recompensa, né, Rafa? É a recompensa. E os outros 15, todo mundo deveria pensar em construir 3 salários guardados. Sabe por quê, AP? A nossa saúde ela é frágil, as coisas quebram em casa, o celular quebra, e a gente precisa não ficar refém dessas coisas. E não ficar refém também, ô Rafa, que eu vejo hoje, do serviço, né? Do trabalho serviço. Que você... se a gente é PJ, e ainda assim você tem que tomar um cuidado. Eu estava vendo um estudo, né, sobre os empreendedores, que às vezes o cara ele faz tudo na empresa. Se ele ficar doente, a empresa quebra. Mas as pessoas que são PF, têm carteira registrada, elas muitas das vezes se fiam ao chefe, ao patrão, e depois você é mandado embora, e aí? O que você vai fazer? Esse negócio de estabilidade não existe, né? Não. Eu costumo dizer que para quem fica mais de um ano numa empresa, tem uma estabilidade de 3 meses, que é o seguro-desemprego. E aí também depende muito de quanto você ganha. Porque se você ganha muito, o seguro-desemprego não vai cobrir o que você gasta. Então, tem muito isso. O que nós temos e fica muito mais confortável... Por que as pessoas, quando perdem emprego, AP, elas não conseguem entrar no emprego, muitas vezes, no emprego melhor? E o melhor que eu digo, não estou dizendo de dinheiro, mas de tudo. De onde você se sinta melhor. Por quê? Porque ela não tem um suporte por trás. Qual que é o suporte? Todos os investidores falam que a gente precisa ter de 3 a 5 meses guardado de custo. Então, quando você tem isso, você concorda se você é mandado embora, você tem esse suporte, você vai procurar algo que é bom para você e não vai pegar qualquer coisa? Então, aí você fala assim, é difícil. Não é fácil. Mas é muito mais difícil você pagar 13% ao mês. Gastar de dívida inadimplente. Entrar em um processo de juros que às vezes a gente chama de juros abusivos, né, Rafa? Juros. Rafa, tem muito. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é crucial sobre a decisão e sobre aquilo que é necessário e aquilo que eu quero. Sim. Porque às vezes eu quero porque eu quero. Entendeu? Às vezes eu quero para mostrar para os outros que eu tenho. É a nossa realidade da periferia. E eu falo muito sobre, principalmente que a gente já falou aqui, e eu acho que o assunto é bem amplo, né, sobre essa questão da espiritualidade. Eu acredito que existe um inconsciente coletivo. Então, porque você comprou um tênis da moda, vamos dizer assim, mano, fulano comprou um tênis da moda, pô, eu não tenho, mas eu trabalho tanto, entendeu? Eu também queria. Eu mereço. E aí você vai lá, entra na dívida de um tênis que não é um bem durável, né? Paga ali um juros terrível para ter aquilo. E aí quando você tem, para que você tem? Para mostrar para os outros que você teve, que você conquistou, é uma conquista, de certa forma. Aquele prazer momentâneo, daqui a pouco o tênis fica velho, daqui a pouco o tênis gasta. E aí você vai ver qual foi a raiz, por que você comprou aquele tênis. E outras coisas você deixa de comprar. E não compra outras coisas. Eu falo para a esposa o seguinte, AP. Nenhuma casa, independente da casa, se o chuveiro e a cama, para mim, tá? Se o chuveiro e a cama não é bom, não faz sentido a gente trabalhar o tanto que a gente trabalha. E o bom para mim pode ser diferente do bom para você e do bom para outras pessoas. Mas eu, Rafael, necessário. Costumo dizer que só vale a pena ganhar dinheiro por 3 coisas. Se não for para ganhar dinheiro, para a gente mudar a realidade da nossa família, investir no reino e abençoar pessoas, para que nós vamos ganhar dinheiro? E Rafa, sabe que essa é uma pergunta? Eu ministrei domingo passado no nosso ministério lá no Nações Unidas, e aí dentro da ministração eu fui por um caminho, eu falei, gente, quem quer ter 1 milhão aqui? Óbvio, todo mundo levantou a mão, até eu. Mas eu falei, tudo bem, chegou 1 milhão na sua mão, o que você faz? Aí alguns falam, pago minhas dívidas e... ponto de interrogação. Eu vou viajar, eu faço isso, compro tudo. Eu falo, cara, não é sobre ter 1 milhão, é sobre a mentalidade. Porque tem gente que você pode dar 1 milhão na mão dela hoje. Daqui 1 ano ela tá pobre.
por causa da mentalidade. A gente tem que virar a nossa chave na mentalidade. Que não é quantidade, né? Não é quantidade. E aonde você está investindo? É igual você está falando, investir na minha família, investir no reino, investir em pessoas. Tem gente que não tem essa mentalidade. Tem gente que não quer ser esse rio. Eu falei, mano, nós temos que ser rio, mas tem gente querendo ser represa, acumular tanto. E no ano da pandemia, Rafa, eu parei para pensar nisso. Que começou a morrer muita gente e a gente perdeu pessoas próximas, distantes, aquela loucura. Falei, meu, e agora? Quem tem dinheiro? É a passagem que diz, meu, o cara teve uma colheita muito grande, guardou no celeiro, viu que o celeiro era pequeno, falou, o que que eu vou fazer? Vou destruir esse celeiro, vou construir um outro maior. E aí a Bíblia vem dizendo que o Senhor diz, louco, ainda hoje eu vou pedir a sua alma. E o que você tem guardado? Para quem vai ser? Para quem será? Entendeu? E assim, tudo bem, às vezes você pode, mas eu estou construindo para minha família, para os meus filhos. Eu já vi famílias que o pai construiu e os filhos destruiu tudo aquilo que o pai construiu, vendeu a troco de banana, Grande não valorizou. Entende, Rafa? Sim. Então a gente precisa entender que o dinheiro é algo espiritual. Sim. Mas a gente precisa ter uma mentalidade transformada e mudada. Sim. Eu vi uma ministração que fala que o Senhor ele derramou todas as riquezas sobre nós, naturais e espirituais. Riquezas naturais e riquezas espirituais. E nós precisamos, antes de ter as riquezas naturais, ter as riquezas espirituais. Porque quando você tem as riquezas espirituais, quando vier as naturais, você não se perde. Mas, AP, duas coisas. No sábado, a gente estava com as crianças e aí a gente passou no McDonald's ali da Facó. Sim. E aí a gente estava lembrando, como eu disse, eu quebrei, fali, assim, perdi tudo realmente. Deus me deu uma nova chance, uma história bem longa, que você já sabe. E eu tinha 2 filhos, a Eva tem 3 anos agora. E naquela época, a gente realmente contava o pouquinho que entrava, né? E foi uma fase muito difícil. Mas, como eu disse, eu sou do ser, não do ter. Então, o que nós fazíamos? Vamos sair? Vamos. A gente ia para lá. Tem um quiosque que fica virado para a rua. A gente não tinha dinheiro para comer o lanche. A gente comia em casa, ia lá, pegava o sorvete na calçada, sentava ali do lado, que é americana, essa antiga Blockbuster, sentava ali no murinho, ficava ali dando risada, a criançada correndo e a gente aproveitando o que tinha. Porque não é o ter, é o ser. E eu costumo falar do apartamento. A gente mora num apartamento, é sempre assim. Quando a gente mora num apartamento que não tem sacada, não. Quando tiver sacada, eu vou fazer churrasco, eu vou sentar aqui, eu vou não sei o quê. Não vai. Se você não faz quando não tem, você não vai fazer quando tiver. É o ser fiel no pouco, né, Rafa? É a mentalidade. E outra coisa que a gente precisa entender é que, assim, Deus nos deu tudo isso daqui que a gente vive. Tudo. Tudo. Então, amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Quando a gente começa a abençoar pessoas, uma vez o Espírito Santo falou para mim o seguinte, eu lá orando com um problema financeiro, né? Mas eu já tinha entendido qual era o problema e eu estava lutando para me resolver. E ele falou, comigo 1 mais 1 não é 2. Não adianta você fazer conta. A conta não vai fechar, mas faz o que eu estou te pedindo. Então, o abençoar o próximo, e abençoar não é só dar dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Né? Nunca foi sobre dinheiro. Só que comigo foi sobre o dinheiro, porque era o meu Senhor. Era o Deus. Entende? Então, comigo, o meu tratamento foi com dinheiro, como é até hoje. Eu acho que a maioria... Eu ministrei esses dias, Rafa, eu falei... Todo mundo que tem um chamado, você que tem um chamado aí, Deus vai te provar no dinheiro. No dinheiro. No dinheiro. Sim. E aí Deus começou a mostrar que as situações aconteciam. E eu vou contar uma rápida. Tinha uma dívida no banco e não tinha aquele dinheiro para pagar. Eu já tinha resolvido todo o meu passado. Mas não tinha, porque aconteceu algo no meu trabalho, eu fiquei sem salário, tal, não sei o quê, e eu não tinha. E eu eu confiei no Senhor. Porque o Senhor falou que aquele era o caminho. E eu fui. Porque ele já prometeu. A gente não mostra para o nosso filho que ele não pode comer. AP,
A gente tá com um chocolate na mão, comendo. Se tá na hora do almoço, ele vem, a gente põe no bolso. Fala, não, ele não pode comer. Ele tem que almoçar primeiro. Quando ele já almoçou, que a gente mostra, é porque ele pode comer. Sim. E Deus é igual. Ele só mostra para você o que você pode ter. Meu Deus. Ele não vai mostrar o que você não pode ter. E aí ele começou a falar para mim, fica tranquilo, eu vou... E aí foi. Eu fui fazer uma entrega e recebi uma bênção que era do valor da dívida. Ô, glória. Então, assim, não dá para ver Deus, o não tratar de Deus sobre isso. O Rafa, e a gente entrando sobre isso, a gente nem falou sobre, né, os crentes caloteiros, porque é uma vergonha. Sim. É uma vergonha. Para mim é uma vergonha, cara. Eu já fui em lugares onde, vamos supor, como pastor, fui alugar salões que as pessoas não queriam mais alugar para a igreja. Porque o pastor saiu devendo, né? Eu já tive que lidar com situações com pessoas falando mal de cristão que comprava e não pagava, né? E é difícil. Quando você deve para um banco, igual eu já devi para o banco e também foi algo muito sobrenatural, porque você tá devendo. Sim. E continuar sendo dizimista, entendeu? E eu falo para todo mundo, cara, o que você não fizer com 90%, você não vai fazer com 100%. Às vezes fala, pastor, eu vou dar o dízimo, mas eu tô devendo pro banco X. Você vai pegar aquele dinheiro, vai gastar tudo e não vai pagar o banco e não vai devolver aquilo que é pro Senhor, que, né, é o reconhecimento, né? A fidelidade. E ali eu entendi sobre fidelidade, dando dízimos e ofertando, porque dízimo é diferente de oferta, mas qualquer hora a gente vem aqui para falar sobre dízimos e ofertas, né? A gente tá falando sobre uma questão de inadimplência. E eu ali, né, entrando na igreja, fazendo rito, o banco me ligou, mano. Eu fui testemunhar na igreja, o banco me ligou. E a dívida que era de, vamos colocar aqui, não lembro na época, 5 mil, caiu para 500. Só que era com o banco, não era com o SPC. Porque se o SPC te liga, você continua inadimplente ali, né? Sim. Agora o banco me ligou, paguei a dívida, o banco me deu mais crédito, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre crédito, que essa questão do crédito ela é interessante, né? Não é a gente falar o dinheiro é maligno, não. A gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. Exato. Saber aonde a gente está gastando, igual você falou. Visualizar, não, eu gastei aqui, gastei ali, o cartão de crédito me dá esse suporte. Eu paguei, o banco me deu mais crédito e eu precisei aprender a lidar com esse crédito. Que é algo que você não tem. Que é algo que você não tem. Você tem e não tem. E as pessoas, elas confundem muito isso, Rafa. Sim. Mas tem duas coisas aí sobre banco também, que é assim. Primeiro, o banco, ele é a instituição que realmente a gente tem que tomar crédito. Ele nasceu para isso, para emprestar, para dar crédito para as pessoas. E a gente tem buscado outras pessoas. E aí, para as pessoas que emprestam também, a gente precisa ir lá para a Bíblia, lá em Provérbios 22, 26, 27, que fala sobre o fiador. Então, assim, a gente precisa estudar também essa palavra. Mas, voltando ao crédito, o banco é a única instituição que a gente deve pegar crédito. Só que aí tem pessoas que pegam crédito, usam crédito e tá tudo certo, porque, né, ninguém está fazendo favor. Tá. Pegou e pagou, e outras pessoas aproveitam isso, levantam o dinheiro, fazem toda a dívida e falam, é o banco, não preciso pagar. Depois caduca, depois não sei o quê. É mais fácil, o banco não vai bater na sua porta, você não vai passar vergonha, né? Então assim, mas perante ao reino, perante a palavra do Senhor, a gente está tudo errado, estamos pecando, né? Então tem duas coisas. Primeiro, a gente pedir ajuda para um familiar, para um amigo, é uma coisa, tá? É uma coisa. Outra coisa é nós pegarmos para coisas que não são necessárias, né? E aí nós começamos a envolver outras pessoas. Tanto que na passagem, quer ver? Eu vou até ler rapidinho aqui na íntegra, que é 22, 27. De Provérbios. 22, 27 de Provérbios. Que fala sobre o fiador. Ele fala para o fiador não ser fiador. Ali ele não está falando para a pessoa que está pedindo para outra ser fiador, fala, não peça. Porque ele já falou um monte de vezes. Sim. Sobre planejamento, sobre não enganar, uma série de coisas. Ele fala pro fiador, não seja. Não empresta. Não empresta. Você vai perder o amigo, você vai perder o dinheiro. E tem traduções que fala que como que você pode ser fiador de alguém correndo o risco de perder a sua cama? Ô, Rafa, eu vou falar uma coisa para você.
essa questão também é emocional, cara. Emocional. Emocional. Sim. Pô, é meu amigo. Nossa, isso. E eu tava estudando que muitas das vezes, Rafa, as pessoas, vamos supor, não acumulam para não dar, não emprestar. E aí você chegou o dinheiro, já gasta, pra ninguém pedir emprestado pra mim, sabe? É aquele menino do pacote de bolacha que ele tá chegando na escola, ele mete tudo na boca, come tudo pra falar pros outros. Não tem não tem essa bolacha. Sim. E às vezes vem alguém, a gente precisa começar a trabalhar isso, alguém pedindo dinheiro no farol, etc, isso e aquilo, e aí ele te pede um dinheiro, aí em vez de você falar que não vai dar, você faz assim. Fala que não tem. Porque é mais legal você fazer assim, falar que não tem, do que você falar, não tem e não vou dar. E quando dá, Rafa, ainda quer tomar conta e ordenar a vida dos outros. Sim. Eu falar, ó, toma aqui, mas não é pra beber não, hein? Não é pra usar droga não, hein? Não é pra fazer isso aqui não, hein? Eu falo, não, você deu, cara. Não é mais seu. Porque entendeu? Não é sobre ele o vai outro, fazer é sobre o que ele você. quiser. Exato. Entende? É a questão a minha irmã brinca, né? Que muitas das vezes... vamos supor, você tá lá, você tem a sua filha vai casar ou de repente um ente querido e você decidiu bancar a festa. Mas você tem que bancar a festa do jeito que a pessoa quer, não é do seu jeito. Você decidiu bancar a festa porque às vezes você quer ir lá e bancar a festa, mas você quer ordenar como que vai ser, que hora que vai entrar, como que vai ser. Não, querido. Sim. Você deu, não é mais seu. É isso aí. Só que essa questão emocional nos prende. Sim. E às vezes até quem tá recebendo fala, mas e aí, o que eu faço? Você deu, não é mais seu. Exato. Cara. É a mesma coisa do cara que dá o dízimo na igreja. Mesma coisa. Ele quer direcionar para onde vai o dízimo, para onde vai isso, para onde é aquilo. Ele quer comandar aquela área. A gente precisa perder essa mentalidade. Como eu tive problema com dinheiro, né? E eu tive problema com dinheiro porque eu era muito inadimplente, né? E aí, quando eu me converti, que aí Deus começou a tratar no dinheiro, então, assim, Deus me deu a oportunidade de me converter e me acertar. Você devia muito para banco ou para pessoas, Rafa? Os dois. Os dois. E aí eu priorizei pessoas, né? Porque não é certo, porque aí o Espírito Santo teve um tratar comigo e não é certo a pessoa perder o que ela tem, o que ela construiu por minha causa. O banco, não é certo eles também não receber. Mas ele tem um fundo garantidor de crédito. Mas esse é o negócio deles. Então é o risco que eles já calculam. Já corre então assim, eu não deixei de pagar, mas aí eu fui nas prioridades, né? E aí resolvi. Mas o Espírito Santo sempre teve uma tratativa comigo que... Você quer ser fiador? Seja. Se você tiver condições, porque fala na palavra, se você tiver condições de dar. Então assim, eu vou abençoar. Se a pessoa não me pagar, tá tudo certo. Porque eu tenho. Entende? Então, hoje eu, quando eu posso, a pessoa pede, eu posso, eu já dou. E não fica na expectativa. E não tô falando só de perdoar, porque senão a gente pode estar gerando um ser vergonha. Não. Um ser vergonha. Mas eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Às vezes a pessoa ela precisa ficar com aquele peso, porque é um tratar de Deus com ela. A gente tá tranquilo. A pessoa deve, vamos ficar tranquilo. Para mim é como se eu já tivesse dado. Mas a pessoa ela precisa criar essa consciência. Por quê? Porque senão ela vai pedir para outro e ela nunca vai gerar essa consciência. Não, eu devo. Porque tem pessoas, Rafa, que elas pensam assim. Não, o Rafa tem dinheiro, ele tem obrigação, né? De me dar. Acho que você tem obrigação. É porque ele é meu irmão, ele tem obrigação de me ajudar. Porque meu pai tem obrigação. Ninguém tem obrigação com ninguém. Não. A partir do momento que você fez 18 anos, filhos, etc., você tem responsabilidades. Sim. Entendeu? Sim. Você tem obrigação consigo mesmo, é igual você falou, eu tenho obrigação primeiro com a minha casa. Entendeu? Depois com o reino e depois com as outras pessoas, que é a questão de oferta. Mas tem gente que fica preso nesses laços emocionais. Sim. Eu vi muita gente assim. Gratidão não é um cativeiro. Não é um cativeiro. Então, assim, você me ajudou. Eu sou super grato a você. Mas isso não tem nada a ver com coisas que você quer que eu faça por você. Meu Deus. Gratidão não tem a ver com eu fazer ou não por você. Eu sou grato. Mas você me pediu uma ajuda e eu não vou ajudar. Não tenho, não posso, não quero. E tá assim, na minha visão, tá? E aí eu vou ficar chateado. Nossa, o Rafa podia, não me ajudou. Por quê? Porque a gente tem ajudado pensando assim, quando eu precisar ele vai me ajudar. Não, a gente tá ajudando errado. Já tá na expectativa, vou dar para dar. E a Bíblia, como você falou, tem ensinamento para tudo isso. Para tudo isso. Quando você for fazer uma festa,
Não chama aquelas pessoas que, né, entre as podem te dar presentes e isso, que podem te retribuir, chamando para ir nas festas dela. Não chama quem não vai poder te chamar, não vai poder te levar. Né? Chama os coxos, os mancos, os aleijados, quem não vai conseguir te retribuir. Isso é muito interessante, Rafa. E a gente fica no emocional que você falou. Preso Emocionalmente, então a gente fica refém do dinheiro, faz coisas que refém de pessoas. Refém de pessoas, faz coisas que não deve, e aí dá legalidade 100% para o mundo espiritual. Porque é isso, aí vem a inadimplência, vem acabando com famílias, vem acabando com amizades, vem acabando com ministérios, com empresas. E você falando assim sobre essa questão espiritual, ela se torna até algo hereditário. Quando a gente vai tratar sobre libertação, a gente tem um contexto que a gente fala sobre demônios familiares, né? E às vezes o demônio não é uma ação ali demoníaca, é uma espiritualidade que muitas vezes é tratada para pai e para filho. É óbvio que se você ficar rico, quando você, né, for ter com Cristo, tiver um encontro com Cristo, aí morrer, a sua família vai ficar com a herança. Sim. Certo? Se você tem muito dinheiro, você vai deixar ali o dinheiro. Se você não tem nada, cara, você não vai deixar nada. Você vai deixar uma herança espiritual de escassez, muitas das vezes, e a mentalidade de escassez, Sim. que já foi gerada numa família, e eu falo que tem várias formas de gerar essa mentalidade de escassez, mas uma delas, eu que vim da periferia, vivi essa realidade. Eu precisei mudar, né, a minha mente, porque eu via muitas das vezes o meu pai, quando a gente queria alguma coisa, falar, pai, eu não quero isso, quero aquilo e tal. E aí o pai falar, não, eu não tenho. E a criança, ela não tem noção de preços. E não tem, mas eu via ele lá no bar, dando risada, bebendo com os amigos dele. E eu falava, pô, meu pai falou que não tem, mas ele tá bebendo. E aí você vai mudando, vai criando uma mentalidade de escassez e vai tendo essa visão de não ser prioridade, de não priorizar. Ou se eu tiver que ter com meu pai, porque às vezes a gente ia lá e o pai com uma coca. Ele até pagava uma coca, porque a gente não tinha noção de preço, que um videogame não era o dinheiro de bar ali e tal, etc. A gente não tinha essa mentalidade e nós fomos crescendo com essa mentalidade de escassez. Sim. Então, às vezes, para não gerar um incômodo de não ter o montante, o total do dinheiro, o que a gente faz? Fala, não tenho. Eu falo, eu tenho, mas não tenho a quantidade suficiente e o que eu tenho é para outras prioridades. Né? E a gente precisa aprender a tratar isso com os nossos filhos, para não gerar neles essa mentalidade de escassez. Mostrar para eles o valor do dinheiro, mostrar para eles a respeito de empreendimento, igual você falou, sobre o banco tá lá para você pegar emprestado com ele. Mas tem muita gente que não tem a consciência que você pode emprestar para o banco também. Exatamente. Entende? Que é o contrário. Que é o contrário. Você emprestar para o banco e receber por isso, receber os juros do banco. Entende? Então a gente precisa ter essa mentalidade financeira. Sim. Você falou também sobre a questão de emprestar para pessoas. Nós, dentro da nossa realidade, eu sei que você também é de periferia. Muitas das vezes a mãe fica devendo pra tia do Yakult, cara. Você perdeu o crédito com o banco, você não tem crédito com ninguém, mas tem aquele velho, na época era a caderneta, né? A tia do Yakult vinha, batia na porta, não, Yakult, o rapaz das panelas, o rapaz do pão de pato, o rapaz da Cândida, a mulher da Natura ali. Da mandioca, do palmito. Da mandioca, do palmito. Então a gente tem crédito. Sim. Só que quando você já perdeu o crédito com o banco, e aí daqui a pouco você perdeu o crédito com a tia do Yakult, perdeu o crédito com o cara da mandioca, perdeu o crédito... Meu, seu nome, meu pai sempre prezou muito por isso, Rafa. Sim. Sempre ensinou a gente a prezar muito por isso, o nome. É tudo que você tem, é um nome. Entendeu? E às vezes você vai perdendo o nome, você se torna uma pessoa descredibilizada. Sim. Que é o que está acontecendo com a igreja e com os cristãos. Porque estão perdendo o nome. E estão perdendo o nome. E não é só sobre dinheiro. Eu já vi gente que falou assim, que na época, no passado, não peguei essa época, ou a época deveria ser boa, que pastor ele tinha crédito. Sim. Ele falava, não, eu preciso disso aqui. Você vai pagar o quê? Não, eu sou pastor, não tenho o recurso, não tenho um cartão de crédito, porque eu não lido. No passado é cartão de crédito até agora. Mas, não, é pastor? Tá aqui. Hoje em dia, não, você é pastor? Não tem crédito para você aqui, não. A credibilidade. Eu ouvi uma coisa uma vez, que assim, uma chefe minha disse que, Rafael, se o banco não liberou crédito, por que você quer liberar? Meu Deus. O banco tem uma estrutura de análise gigantesca. Pessoas... Que comunica com outro banco, comunica com o investem Serasa, pesado
ele falou que aquela Não. pessoa não tem crédito. E a gente quer emprestar. Entende, AP? Que assim, a gente precisa que é muito além do dinheiro, é a gente não perder a credibilidade. Nossa, Rafa, você falou algo que me trouxe algo que a minha sobrinha, ela fala isso. Ela costuma dizer assim que se a pessoa ela não foi fiel com o nome dela, você acha que ela vai ser fiel com o teu nome? Não vai. Não vai. Você tá entendendo? É. Ela não foi fiel com o nome dela. E você falou algo aqui nos bastidores que muitas das vezes os endividados estão dentro de casa. Dentro de casa. E aí a gente não tem um ensinamento sobre isso, sobre cumprir o que prometeu, cumprir o que assumiu, que a gente não conversa dentro de casa. Quando a gente pega e fala, vamos conversar, como que tá a sua vida? Porque a gente está falando de dinheiro porque é 43% da população Sim. com isso. E a gente não tem uma análise de quantas pessoas falam que vão fazer algo e não fazem. Por isso que a gente tem um monte de criança frustrada. Porque o pai promete e não faz. Ah, o que? Dá um presente? Não. Eu vou te buscar. Não busca. Meu Deus. Eu vou estar com você. Não está. Domingo nós vamos brincar e não brinca. Então, assim, eu não fui... Meu pai trabalhava muito. Eu não tive essa proximidade. Mas tá tudo certo. Só que ele nunca falou, vou fazer e não fez. É honrar a palavra, né? Honrar a palavra. Então, cai pro dinheiro porque é mais fácil de fazer uma análise. Verdade. Mas o problema da inadimplência com o que nós prometemos ou assumimos é muito maior. Tá vendo aí, ó, pros obreiros da igreja, fala que vai, não vai. Começa aí, a inadimplência começa aí. Começa aí. A igual palavra. você falou, é o poder da escolha. Você poderia não ter vindo. Sim. Mas como que ia ficar a sua palavra? Sim. Quantas vezes eu, Rafael, tá? Eu marco alguma coisa, falo, tô cansado, não deveria ter marcado. Aí eu viro pra esposa e falo, mas marcamos, né? Então vamos. Vamos. E aí tá tudo certo. E tá tudo certo. Por quê? A gente precisa cumprir com a palavra. E aí você vai criando esse costume, né, de honrar com aquilo que... Porque eu acredito que aquilo que você faz repetidas vezes, ela se torna uma crença. Sim. Né? E não, eu acredito que se eu falar, eu tenho que honrar. Sim. Independente como... Agora, Rafa, como que sai dessa situação aí? Como recuperar o crédito? Como recuperar o nome? Você que é uma pessoa estudada, como que a gente começa isso? Eu fui por diversas vezes, desde a minha conversão, que foi quando eu comecei a me tratar, porque eu não era só inadimplente com dinheiro. Eu era inadimplente com os meus relacionamentos, com as minhas amizades, com tudo. Não honrava a palavra. Não honrava a palavra. Porque assim, pra mim, tá? Cada um, mas pra mim. Quando a gente não honra uma dívida que a gente fez, a gente não tá honrando com a palavra. E aqui, eu abro um parênteses do seguinte. A gente sabe nossa realidade. Então, às vezes, nós temos pessoas na nossa família que passam por dificuldades, ou a gente passa por dificuldades, e aí hoje eu posso te ajudar. Você precisa fazer essa dívida porque é necessária, mas eu sei que você não vai conseguir pagar. E aí eu vou lá, faço essa dívida para você, viro o fiador porque eu sei que eu posso te ajudar. Você tá? tem o dinheiro, você tem o dinheiro. As pessoas e não vai te fazer falta. As pessoas não são inadimplentes nesse caso porque elas são não honram com a palavra, não. Elas sabem que elas não vão conseguir pagar, mas não tem outra forma. Aí elas fazem a dívida e elas vão para cima, que é um passinho de fé também. A gente tá aqui falando e aí a gente vai conversando, vai abrindo vários leques, né? Vamos supor. Infelizmente a gente não costuma, hoje já tem planos funerários e tal, mas aconteceu algo de repente, chegou lá. E hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, a morte ela não avisa. Uhum. Chegou, bateu, a pessoa pegou a família desprovida, a pessoa teve que entrar numa dívida e se tornou inadimplente. Tem vários casos como esse, né? Sim. Pessoas que são de bem também, infelizmente entraram por esse caminho e até sofrem. Vamos supor, eu digo por mim mesmo, Rafa, se eu tenho uma dívida, cara, eu não durmo, mano. Eu não durmo, eu fico ali pensando como que eu devo. Então, talvez tenha muita gente aí, e talvez seja cristão que entrou por um caminho de dívida e
não porque, né, já fez ali esperando, não porque foi comprar algo porque queria, Sim. do desejo, da vontade, mas porque surgiu uma necessidade. Sim. Não, e assim, vale deixar claro que é o seguinte, às vezes pode acontecer da gente comprar algo que a gente não precisa, porque naquele momento a gente tem condições, a gente compra, parcela e perde essas condições. Perde as condições. Então, pode acontecer várias coisas. O que a gente está falando, quando a gente fala do inadimplente, é do inadimplente e a gente que é cristão é para falta de caráter. Falta de caráter. Então, eu já tive inadimplente agora recente. É o cara que pegou o dinheiro emprestado, aí virou as costas, tá viajando com a família, tá gastando, é igual Exato. os memes que tem, né? Primeiro eu, depois as dívidas. Exato. Né? Essa pessoa não tem Como que é? caráter. O mundão fala, devo, não nego, pago quando quiser. Não é pago quando tiver que pagar. Pago no vencimento. E dá a justificativa. Desse... Liga pra quem tá te devendo aí e dá a justificativa. Lá, gente, eu Sim, quero pagar. avisa. E às vezes, Rafa, vamos supor, eu coloco aqui. É R$300, mas eu falei que eu vou te pagar R$300. E aí você já tem aquele dinheiro, você se tornou fiador, aquele dinheiro que você não espera. Aí chegou na data, eu não pago. Aí passou mais um mês, eu não pago. E aí depois eu vou falar, mano, desculpa, não dá uma justificar nada. A pessoa que ela quer pagar, Rafa, ela fala, ó, eu falei que ia te pagar 300, não tenho. Sim. Mas eu tenho 30 aqui, vou te mandar. Sim. Tá bom? Você pode parcelar para mim em 10 de 30, eu vou te pagando aí, me perdoa. Entende? Não é algo que eu esperava, sabe? De dar a cara e falar, mano, eu devo, quero te pagar, posso... Diferente daquela pessoa que dá as costas, não pode pagar e porque ignora. Assim, eu até brinco com a Lari Brum, eu, Rafa, eu falo para ela como a gente tá sempre junto. E aí, quando a gente vai fazer as coisas... se é em casa, eu faço tudo, depois a gente divide. Se é na casa dela, ela faz tudo, a gente divide. E eu falo, Lari, eu sei do vencimento, mas você me cobra. Isso. Por quê? Porque não é um boleto, eu não programo. Porque não tá no teu nome, assim, não vai chegar, não vai bater. O banco não espera, o banco liga, o banco cobra, a fatura chega, o crédito corta. Mas tem esse relacionamento. Mas as pessoas confundem um relacionamento com, deixa, depois eu pago, depois. Mas é R$50, é R$20. Rafa, cara, é dela. Meu Deus, gente, é muita coisa. É a mentalidade, Rafa. Eu já vi em situações, vamos supor, a gente tá numa mesa e eu fico, a gente tá comendo, né? Já saímos pra comer, tá, tudo bem, vamos comer, vai pagar a conta, quem pagou a conta passou no cartão de fulano de tal, passou isso, qualquer um levanta. Tem gente que fica escondido, Rafa. O medo. Não se manifesta, entendeu? Assim. Não, você saiu, comeu, quem que vai pagar? Não, depois já mando pra você aí, Rafa. Entendeu? Tem gente que nunca teve... É a mentalidade. E fica contando centavos. Sim, mas é a mentalidade de escassez, AP, que do jeito que acontece pra dívida crescer, acontece também pra prosperar ou não. Financeiramente, estou dizendo agora. Né? A gente sabe que prosperidade não é só dinheiro. A gente sabe disso, mas eu estou falando de dinheiro agora. Pessoas com essa mentalidade não multiplica. Deus parece que ganha muito dinheiro e não consegue pagar as contas. Quantas pessoas a gente já conversou que fala, nós ganhamos muito dinheiro e não conseguimos pagar as contas? Porque é mentalidade. A mentalidade de escassez. E eu costumo dizer que começa, sabe quando? A gente identificar essa mentalidade de escassez, quando a gente vai no aniversário e a gente precisa levar um refrigerante. O cara que traz o que ele toma em casa, a mentalidade dele já mudou. Se ele toma um refrigerante caro, ele leva o caro. Se ele toma o mais barato, ele leva o mais barato. E tem aqueles que já estão um passinho na frente. Eu tomo o pior refrigerante em casa, porque eu não tenho condições. Mas para meus amigos eu vou servir o melhor. O melhor. Aí esse cara, ele já tá... A gente tá aqui. Essa pessoa já tá aqui. Porque às vezes ele não toma o refrigerante barato por causa da mentalidade dele. Ele sabe o que é melhor. Sim. Ele sabe o que é bom. É igual você me falou uma vez, Rafa. Né? E aí eu acredito, e a gente já está aqui dentro do contexto de como resolver isso, e resolver é mudando a mentalidade. Você falou, Rodrigo... Né, dentro das suas condições, você ia ali, tomava um sorvete. Sim. E aí agora você tem condições e a gente precisa começando a mudar a mentalidade, porque a gente ia no cara do dog 10 vezes.
Fala, não, vamos parar de ir um pouco no cara do dog, vamos diminuir as vezes que a gente vai lá, vamos lá só 2 vezes, e aí os outros, o dinheiro das outras 8 vezes, vamos num lugarzinho melhor? Sim. Sim. Vamos criar um outro. E aí você vai criando network, porque você vai mudando a mentalidade, mudando os lugares, mudando as amizades, mudando a ambiência. Vendo, falando, é igual eu ia muito, com todo respeito, eu ia muito pra Praia Grande, gosto, ainda vou. Mas depois que você vai pra Ubatuba, aí você quer ir pra Ubatuba e fala, não, vamos guardar o dinheiro que a gente ia 10 vezes pra Praia Grande, uma vez pra Ubatuba. Sim. Vamos guardar o dinheiro que a gente ia pra Ubatuba, agora vamos pra Angra. Sim. Vamos para outros lugares, vamos fazer uma viagem de avião, e você vai mudando a mentalidade. E você vai entendendo que é um preço a se pagar por aquilo, por aquele ambiente. E às vezes você vai ter que trabalhar mais. E o segredo não é parar de gastar, né, Rafa? É aumentar a renda. Aumentar a renda. Então, ontem, um cara que trabalha comigo voltou de férias. E ele foi fazer uma viagem legal aí para fora do país e tal. E ele voltou. E eu falei, e aí, como foi lá? E ele mostrando foto, aquela coisa toda. Ele falou, cara, foi muito bom. Mas muito bom mesmo. E o melhor de tudo foi o voltar. Eu falei, por quê? Saudade de casa? Ele falou, não. Porque agora o gás é totalmente diferente. Eu deveria ter feito isso antes. A motivação é outra. A motivação não é o telefone, o computador, o relógio. Mudou as prioridades, né? Mudou total. Agora ele não precisa encaixar o que ele ganha na próxima viagem. Ele tem que encaixar a viagem no que ele vai ganhar. Então, por que disso? Ele precisa subir a renda dele. O que fazer? Aí entra em uma coisa que é uma bola de neve também. Você buscar mais, você aprender mais sobre várias coisas. Hoje eu sou vendedor, sou comercial. Então, assim, eu atendo pessoas de diversos tipos de cultura, política, religiosa, tudo. Tudo que você possa imaginar. E como que eu converso com essas pessoas? Entendendo também a cultura deles. Entrando na cultura deles, né? Na realidade deles, naquilo que eles esperam, né? Exato. E aí... Você não vai vender o que você quer, você vai vender o que a pessoa precisa. Está precisando, a necessidade. A necessidade dela. E aí a gente entra num propósito que é de colocar, de vender, atender a necessidade, tá? Que hoje meu produto é uma necessidade em muitas famílias, por conta de como a gente vive. E também vou lá um pouquinho atrás, na criação dos nossos filhos. Como que um filho nosso atravessa a rua se a gente não apresentou para ele, ensinou que ele precisa olhar para os dois lados para poder atravessar. Ele vai estar perdido. Então, a gente ensina a abrir empresa, ensina não sei o quê, ensina a trabalhar, ensina... Só que a gente ensinou ele quando ele quebrar, como que ele vai fazer? A gente ensinou outras coisas para quando ele quebrar, ele fala assim, calma, isso daí é só o ter. Eu sou o ser. Não ensina que vai ter que passar por frustrações, que às vezes vai querer e não vai ter, que às vezes vai precisar trabalhar um pouco mais para conseguir alcançar e conquistar, e às vezes vai trabalhar e não vai conquistar e não vai parar de trabalhar. Exato, a gente vai fazer uma brincadeira lá. Vamos jogar uma bola. Cara, eu não deixo ganhar, não. Por quê? Eu também perdi várias vezes. Porque eles são crianças, eles precisam só ganhar? Não. Vamos jogar bola. Se eu sou melhor, eu vou ganhar. Vamos jogar dominó. Minha filha é boa no dominó, eu perco várias vezes. Mas eu não deixo ganhar, não. É isso. Por quê? Porque é isso. É superação, porque a vida vai te ensinar isso, né? E a gente precisa ir, aos poucos, ensinando sobre dinheiro e, principalmente, pegar a palavra do Senhor e esmiuçar sobre fé Rafa, e caráter. E você está falando sobre isso, e eu costumo dizer que é a base, é o ensinamento. É o que você vai passar pelos seus filhos. As suas frustrações, você não vai transferir para eles, mas vai ensinar eles que se eles viverem frustrações, eles conseguem superar. Então, é toda uma base de ensinamento. A gente não ensina nossos filhos a serem dizimistas. Não. A gente não ensina nossos filhos a serem ofertantes. E eu digo mais, assim, o dízimo é 10%, a gente separa ali a parte do Senhor. E a gente não tem, a gente muitas das vezes tem fidelidade com Deus, tem muita gente que é fiel a Deus mesmo estando endividado, né? Mas a gente não consegue ser fiel conosco. Sim. Comigo, porque a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, então você tem que se amar. Então eu tô sendo fiel a Deus, eu consigo guardar e dar os 10% de Deus, eu consigo dar. Mas eu faço um compromisso comigo de guardar 10%, mas eu não consigo honrar
É aquilo que você falou, é a palavra. Você precisa honrar. Sim. E não é só honrar com o outro, é honrar consigo mesmo. Sim. A gente se perde muito nesse caminho de palavra, de honrar, e a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Sim. E como você disse, dinheiro, na mão de muitas pessoas, é só dinheiro. Na mão de quem tem uma espiritualidade elevada, é uma semente que pode ser plantada. A Hernandes Dias Lopes vai dizer que o dinheiro... Amém, Rafa? Léo. O dinheiro, ele é um ótimo, mas é um péssimo senhor. Que o dinheiro tem que estar no seu bolso e não no seu coração. É isso. Entende? E às vezes a gente traz o dinheiro para o nosso coração e acaba caindo nisso. Quantas pessoas estão dentro da igreja que o dinheiro é senhor da vida dela, cara? Que às vezes já dei o meu dízimo, já cumpri com o meu compromisso. Se você vai fazer, e teve uma confraternização agora lá no Nações, foi algo lindo, o pessoal deu e a gente dá pra cobrar. Mas tem gente que fica contando, cara. Fica contando, fulano deu, ciclano não deu, um trouxe, outro não trouxe. Eu trouxe contra filé, outro trouxe linguiça. Linguiça é 18, a contra filé é 40. E fica contando, não é sobre o momento. Sim. Entende? Pessoas que ficam contando ali, contabilizando, falando, o pastor falou, e lá nós temos a nossa ceia, a gente pede R$10, cara. Se a gente for colocar no contexto, R$10, a gente coloca sempre mais em cima. Mas tem gente, cara, que R$10, ele conta quantas pessoas. Se aqui R$10, se aqui tem 30 pessoas, nossa, já deu R$300. Sim. É a mentalidade, Rafa. A pessoa não tem a mentalidade, ela não tá, você não paga muitas das vezes por aquilo que você come, você paga pelo momento, pela vivência, pela experiência. AP, como eu fui tratado no dinheiro, porque era o meu senhor, eu passei de se apegar ao seguinte: não é sobre quem está recebendo, é sobre quem está dando. É sempre sobre a gente, né? É sobre eu. Cara, e Deus prova, né, Rafa? Eu aprendi muito com a minha esposa, porque todo aniversário, eu não fui criado assim, a gente não tem costume, e tá tudo certo, isso daí não é nem mentalidade de escassez, mas cultura, de nos aniversários, todo aniversário que vai levar uma lembrancinha. Não fui criado assim, não é uma cultura. Minha família também, a gente não foi... na nossa família, a gente valoriza mais a presença. Então, eu não quero saber o que o Rafa trouxe, eu quero saber se ele veio. Exato. E a Ana Carla me ensinou o seguinte, que na cultura dela, presente, mesmo valorizando estar junto, leva um presente, que é um ato de carinho, um ato de amor. E aí eu comecei a ver, cara, tá tudo certo do jeito que eu fui criado e tá tudo certo do jeito que ela foi criada. Só que o jeito que ela faz hoje faz bem para mim. Porque trata em você, trabalha em você. Porque trata em mim, então assim... Porque às vezes a pessoa, ela tem essa questão, eu vejo assim, tá, Rafa, e se eu estiver errado, você me corrige. Ela tem essa questão do levar o presente, do reconhecimento, da gratidão, da graça. E isso é legal. E às vezes tem gente que fala, mas eu vou ter que gastar, vou ter que levar presente, vou ter que dar alguma coisa, além de ir. E aquilo se torna um peso para ela. Entende? Então não é só a presença. Entende? Porque às vezes a presença é a pessoa acostumada com aquilo e sempre entrou e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque ela presença. Mas às vezes a pessoa ela não consegue tirar dela para poder servir o outro. E também tem um outro caso que às vezes, mano, eu não tenho dinheiro para levar o presente. Não tenho. Chegou, veio numa data errada, uma data ruim, não tenho condições, tô sem crédito, uma correria, mas eu vou, mano. Porque a presença é o ser. Lá. Mano, então, não trouxe nada pra você agora, mas tô aqui, te amo. Quando a gente faz pelo nosso caráter, estar, de levar, o que a gente pode, AP. Não eu não digo a gente não tem que levar o que a gente não pode. É o que a gente pode. Cara, hoje eu não posso levar um presente, mas é a minha presença. Ô, Rafa, mas sabe uma coisa que a gente precisa aprender? Igual você falou, e Deus trata na gente? É levar presente sem ser aniversário, mano. Pô, vou presentear o Rafa. E às vezes nem é presentear, mano. Quero passar o Rafa, vem pra cá, mano. Vamos comer aqui em casa. Eu faço isso direto. Vamos comer aqui, vamos comer alguma coisa. É o estar junto, entendeu? Entendeu? A presença. Igual você falou, mano. A gente gosta de estar junto. Independente. Exatamente. Podia ser no podcast, podia ser... Porque a vibe boa, a risada e tal, não é o que você trouxe, ou não é o que você pode me oferecer.
É estar junto. Eu sou muito ruim de network, sou muito ruim de mandar mensagem, mas sou muito bom de estar junto, cara. Se eu tô junto, desliga tudo, tamo junto. E uma coisa também, Rafa, que a gente precisa tratar aqui é acerca de quando Deus te pede. Porque como a gente falou, Deus trata no dinheiro. E Deus vai te pedir algo que vai te doer, cara. Sim. Vai te doer para poder tratar em você. Eu fui muito tratado nisso. Eu digo de mim. Às vezes eu tinha uma nota de 50 e tinha uma nota de 10. Eu falava, mas vai ter um momento da oferta. Eu não vou levar a nota de 50, vai que Deus pede a de 50. Eu levava, não tinha Pix. Hoje tem Pix, hoje tem máquina de cartão de crédito. E eu não levava. Sim. E por causa disso, por causa dessa mentalidade minha, cara. Sim. E Deus foi me tratando nisso. Eu vi que às vezes eu não dava 50, mas daqui a pouco eu gastava os 50 com outra coisa, não sabia. Às vezes perdia dentro de casa ou na rua mesmo o dinheiro no dia a dia. Não multiplicava. E hoje não, Deus foi tratando com a gente, tratou comigo, tratou com a esposa, né? Sim. Tomamos golpe, perdemos dinheiro para poder ser tratado. Hoje, cara, antes de Deus falar, eu já falo quanto. Eu gosto muito do meu pastor Félix, minha pastora Marcia, pensa num pessoal abnegado. Eu não sei quantos carros eles já deram. E aquilo me motivou, falando, não, mano, o que precisa? É a obra? Não, toma carro, vai carro. Direto, eu fico sem carro. Aí o pessoal falando, mas Rodrigo, você vai ficar sem carro? Falando, daqui a pouco vem um carro aí na minha mão, fica tranquilo. E vem. Entendeu? E vem. Eu já passei por isso também que você passou, da mesma forma. E aí é lindo de ver quando Deus pede para você entregar. E aí você vai entregar, mas você nem sabe o que você vai entregar ainda. Olha só. O valor que você vai entregar. Ele falou que é para você fazer. E aí você vai lá. Só vai. Vai a rua chamada à direita, que lá eu vou te falar o que você tem que fazer. E aí o coração vai batendo mais, lógico, né? Lógico. E aí você vai criando na sua mente montantes. Quando se Deus pedir isso, se tá dentro da minha condição, e se não pedir, não tiver dentro. Exato. E aí eu só vou. Eu só entrego. Só vou. Porque as coisas vão acontecendo. É isso. Vão acontecendo. Rafa. Quando tem o direcionamento. Isso é maravilhoso. Obrigado pela sua presença aqui, tratar sobre esse tema. Acho que a gente vai ter que fazer outro, porque a gente não conseguiu nem entrar. Nem terminou o tema. Nem conseguimos entrar num roteiro ainda, mas é sempre maravilhoso estar com você, é sempre maravilhoso bater esse papo. Você vai lá no nosso ministério, a gente vai, dentro do Liberte para Adorar, a gente vai tratar sobre esse tema, destronando Mamon, né? Porque esse espírito maligno tem assolado as igrejas. As pessoas têm se tornado cada vez mais avarentas, cada vez mais gananciosas, e isso não é benéfico. Então a gente precisa tratar desse tema e eu quero que você vá lá. A gente vai criar um escopo, fazer uma semana de quinta-feira só para a gente tratar essa área, sobre investimento, sobre planejamento, que eu acho que é primordial. Eu nem falei que às vezes a gente gasta no cartão de crédito, eu compro no cartão de crédito hoje para saber aonde que eu estou gastando, porque senão eu me perco. Mas a gente vai tratar desse assunto. Obrigado, Rafa. Obrigado você pela parceria aí, pelo convite de novo. É bom demais tratar esses assuntos, AP, para mim, porque eu acho que a gente está aqui nesse ministério que Deus nos entregou, que é a nossa vida, na frente de outras vidas, para passar o que a gente aprendeu, para que eles não passem o mesmo problema que nós passamos, ou que eles passem um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil. Mais fácil. Então, eu acho que é isso, o testemunho, o que a gente já viveu, o que a gente já teve que aprender na força porque a gente não tinha a fé que nós temos hoje e nós não entregávamos os nossos caminhos ao Senhor. É isso. A gente vai marcar outro podcast aí para falar sobre... vamos mudar o tema, não vamos tratar de crente inadimplente de novo, mas vamos tratar essa questão financeira, que é uma questão primordial. Alguns têm a mentalidade que... ter dinheiro é ruim, né? Sim. Mas não ter é bem pior, querido. Não ter é bem pior. Tá bom? E abençoar pessoas é melhor ainda. Um beijo no teu coração. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça, né? De dar o seu like aí, de compartilhar, de enviar para outras pessoas, de fazer parte aí desse ministério aí, como foi dito pelo Rafa, desse ministério virtual, tá bom? Eu sou o pastor Rodrigo e obrigado pela sua audiência. Valeu!